Rádio Jornal apresenta Bandeira 2, com Eliel Alves. Rapaz apedrejado até a morte na Praça da Convenção. Desconhecidos assassinam rapaz a tiros em Moreno. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 4 de janeiro de 2021. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. 14 homicídios foram registrados nas últimas 24 horas no estado. 8 crimes ocorreram no interior e meia dúzia no Grande Recife. Este ano registrados 14 assassinatos, como falamos, 8 no interior e 6 no Grande Recife. Renato Bruno da Silva Cavalcante, de 31 anos de idade, residente na rua Vila Nova, na Várzea. Ele saiu de casa para comprar um lanche e no meio do caminho, na rua Tenente Rolando Ritmister, lá na Várzea, foi assassinado a bala por elementos desconhecidos. A única informação é de que ele seria usuário de drogas. O corpo foi encaminhado ao IML. Leandro Oliveira da Silva, de 30 anos de idade, um ex-presidiário por tráfico de drogas, foi baleado no bairro Aveloz, em Itapsuma, por elementos desconhecidos, sendo levado para o hospital local, em seguida removido para Miguel Arraes, em Paulista, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Arlan Luiz de Souza, de 20 anos, residente na rua Santa Gertrudes, no córrego do Euclides, foi assassinado com disparos de arma de fogo numa escadaria na própria rua lá onde ele morava, por elementos desconhecidos. De acordo com informações, ele seria usuário de drogas e estaria traficando, ligado ao tráfico na localidade. Alex Inácio Silva do Carmo, de 23 anos de idade, residente na Avenida Central, pertinho da barraca de Fabiane, também pertinho da estação do metrô em Coqueiral, foi assassinado com disparos de arma de fogo por desconhecidos. De acordo com informações, ele já havia sido preso por tráfico de entorpecentes e o corpo foi encaminhado ao IML. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. O trabalhador rural Ítalo Jânio de Barros, de 20 anos de idade, ele após sair de um bar de motocicleta, foi emboscado e morto a tiros no sítio Maracujá, zona rural de Paranatama, no Agreste do estado. Crime praticado por homens no carro não identificado. Um amigo dele que estava na garupa da motocicleta correu pelo matagal e conseguiu escapar. Daniel Costa da Silva, de 72 anos, residente no Engenho Pitu, em Xande Sapé, Itatinga, foi assassinado a pauladas perto da residência dele por elementos desconhecidos. E o corpo foi encontrado por um mudo, um rapaz que não fala, mas por intermédio de gestos conseguiu se comunicar com a vizinhança, que acionou a polícia. O comerciante Marcelo Francelino Botelho, residente na Agrovila Barragem, Lagoa do Carro, ele foi assassinado a tiros no próprio estabelecimento dele por 2 homens que fugiram na motocicleta. Paulo José da Silva Filho, 29 anos, foi assassinado com disparos de arma de fogo na Vila dos 13, em Timbaúba. Crime praticado por elementos desconhecidos. Ele ainda correu para dentro de casa, mas foi seguido e recebeu os tiros de misericórdia. Rapaz apedrejado até a morte na Praça da Convenção. Desconhecidos assassinam rapaz a tiros em Moreno. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Isaías Mendes da Silva, um homem com 51 anos de idade, residente em Itabé. Ele foi baleado por elemento desconhecido, trazido para Recife para o HR, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O corpo dele foi removido para o IML por Jamerson, funcionário do necrotério do HR, genro de Eduardo Concha de Cosme e Damião. Francisco Lijandro Peixoto, de 36 anos de idade, ele dirigia o carro dele quando foi assassinado a bala pertinho da localidade Serrote do Urubu, na Estrada das Pedreiras, pertinho do Parque da Vaquejada, no município de Petrolina. A autoria do crime, 2 homens que fugiram na motocicleta, e a motivação é desconhecida. Josimar Bezerra de Carvalho, de 22 anos, foi assassinado com tiros na cabeça e nas costas na Rua da Macaíba, numa transversal da Avenida Rui Barbosa, loteamento Santo Antônio em Guarulhos, no crime de autoria e motivos desconhecidos.
José Leonardo Barbosa Silva, 19 anos de idade, foi esfaqueado nas costas durante uma bebedeira na rua Samuel Carneiro de Farias, em custódia por José Kelvin Silva Souza, que fugiu a cavalo, mas logo em seguida foi preso em flagrante pela PM. José Leonardo foi levado para o hospital local, mas acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos. Estão sintonizados aqui na Jornal os PMs do BPRV, Romão de Peixinhos e Velton, marido de Memeu, de Santo Amaro. Os dois estão indo trabalhar em Barreiros. Simone, de 2 Unidos, e o esposo dela, Cook, o arquiteto capilar. Ramos Gaudêncio está em São Lourenço da Mata. Marcos Douglas, o baiano, na Chagas Ferreira. Quinta dos Teclados e Rosa, no bairro de Campo Grande. Na rua Doutor José Maurício, em Pau Amarelo Paulista. Seu Ari, a esposa Aninha. Gilvão, motorista de ônibus da Caxangá, e a esposa Rose, do Banco do Brasil. Denilson e os amigos, Nildo e Salinha. A cantora Silene Araújo, do programa Forró Bordó, mora no Janga, também está sintonizada no jornal. Na hora do Janga, fazendo caminhada e ouvindo a Regional, Reginaldo Maia, aposentado da Prefeitura do Recife, ainda no Janga, está sempre ligada com a gente, Dona Célia, que é mãe dos jogadores de futebol Clécio e Lúcio, do Porto da Madeira. Estão Dona Ditosa, Adeilton na CTTU, a esposa Rose e o filho Adria, Jaciara, o esposo Walter Caicai e o filho Caio, os agentes de trânsito da CTTU, Paraíso, João Vitor do Vale e Alexandre Pelezal, que está de quarentena. Ainda Janeide, da tribo Fundidor de Águas Belas, estabelecida com a barraca de lanches ao lado da Igreja Batista Brasil para Cristo, em frente à galeria em Beberibe. Ela e Frígio Lima ligados na Jornal. Um homem morreu vítima de uma descarga elétrica no sítio Malhada de Barreiras Queimadas, em Caruaru. José Alves da Silva, 36 anos de idade, conhecido como Zé de Sônia. Ele passou o dia bebendo com som debaixo de uma árvore. Ao terminar a farra, ele foi recolher o som quando acabou sendo eletrocutado. Ele foi levado ainda para o hospital de Toritama, de onde o corpo foi removido para o IML em Caruaru. Uma idosa de 68 anos, Severina Francisca da Silva, foi encontrada morta na própria residência no sítio Menino de Fora, em Águas Belas, no Agreste do Estado. Ela ultimamente vinha sofrendo problemas de depressão. Um comerciante foi preso em flagrante na Travessa São Vicente de Paulo, em Águas Belas. Ele estaria traficando drogas no próprio estabelecimento, e com ele foram apreendidos R$ 178,42 pedras de crack. O suspeito, que é ex-presidiário, foi encaminhado à delegacia de Garanhuns, onde foi autuado em flagrante. Um jovem morreu num acidente de carro em Belo Jardim, no Agreste do Estado. José Adjaelson da Silva Anjos, 20 anos, ele dirigia um Fiat Uno quando bateu numa árvore. Ele morreu preso às ferragens do veículo, e o corpo foi retirado por bombeiros militares e encaminhado ao IML em Caruaru. No sítio Mundo Novo, em Buíque, no Agreste do Estado, 2 motocicletas colidiram, deixando um saldo de mortos e 2 feridos. A vítima fatal foi Arlânio de Almeida, de 29 anos de idade, que estava voltando do trabalho quando morreu nesse acidente. 2 pessoas feridas foram levadas para o hospital local. Raquel Cândido do Nascimento Santos, de 26 anos de idade, residente na rua Doutor Flávio Ferreira da Silva, Marajá, nos Torrões, foi agredida a facadas pelo ex-companheiro dela, o servente Daniel Santos de Lima, de 36 anos de idade. Ela havia convivido com ele cerca de 6 anos e decidiu deixá-lo há cerca de um mês. Ele não aceitava a separação, e daí não aceita, e daí meteu a faca, tentou matá-la, tentou cometer um feminicídio. Ele está foragido e ela foi socorrida no hospital local. Um homem foi agredido com um facão na cabeça durante uma briga em Brejão e foi socorrido para o hospital local. A PM fez rondas e conseguiu prender o suspeito na residência. Ele foi encaminhado à delegacia de Garanhuns, onde foi feito um TCO, termo circunstanciado de ocorrência. Um homem morreu afogado na barragem de Pau Ferro, em Tipapá, na Mata Sul do Estado. Gilberto Francisco da Silva, de 27 anos de idade. Ele utilizava como boia uma câmara de ar quando escorregou e caiu, morrendo afogado. O corpo dele foi encaminhado ao IML em Caruaru. Os aniversariantes de hoje: Karina, conhecida como Branquinha, Bronquinha, Karina Bronquinha. Ela é filha de Barracha, é sócio do Vampiro, cujo presidente é Touro, e a família mora no Alto do Pitu. A irmã dela é Catarina Santana. Regis da Rodinha, completando 57 anos, mora do Correio Zé Grande, ele é sócio do Vampiro. Os amigos dele: Touro, Serpa, Sargento Fernando, Joãozinho, Barracha, Craúna e Ivan. Marcelo Enoque da Silva, completando 46 anos, ele é filho de Dona Aldete
mora em Alberto Maia Camaragibe. O cunhado dele é o Marqueiro Lula das Malvinas. Tiago está aniversariando e a festa será no Bar do Bigode, na UR3, com a participação de Zacarias do Brega e o cantor Joca Rossi, como também Dado do Cavaco. Gabriel é chefe do setor de manutenção do HR. Gabriel está completando 70 anos de idade e a festa será patrocinada pela filha dele, Karine. Os amigos do HR vão participar da festa, inclusive Alexandre, eletricista. Aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes. Os tenentes Carmélio Rodrigues Baracho e Petrúcio Pinheiro de Andrade, o sargento Amaro Laureano da Silva, o cabo Antônio Leal Borges, a pensionista Maria Senhora dos Santos, a amiga Severina Monteiro de Araújo, que também está aniversariando hoje, é o deputado estadual Diogo Moraes. Francisco Lessa da Silva, de 72 anos, residente em Palmares, foi agredido, espancado e quase lixado por populares, pois, segundo informações, ele teria baleado uma mulher na localidade. Ele foi trazido aqui para Recife para o HR. Domingos Sávio da Paz, de 40 anos de idade, residente na Travessa Maria Délia de Oliveira, em Macaparana, foi baleado no bairro Macapazinho, lá em Macaparana, por marginais, e foi socorrido aqui no HR. Lucas Gomes da Silva, 18 anos de idade, residente na rua Leôncio Rodrigues, em 2 Unidos, foi baleado por elementos desconhecidos e socorrido no HR. José Joedson da Silva, 23 anos, residente na rua Antônio Teles da Silva, na Estância, foi agredido a pauladas por desconhecidos e socorrido na emergência do HR. Antônio Leite dos Santos, de aproximadamente 55 anos, residente em Venturosa, foi trazido para Recife para o HR, muito machucado, vítima de brutal espancamento de autoria e motivos não informados. Alexandre Cavalcante dos Santos, de 28 anos, residente na rua Doutor Tito de Azevedo, no bairro da Boa Vista, em Garanhuns, no Agreste do Estado. Ele foi espancado brutalmente por um cunhado dele, Leandro, e foi trazido para Recife para o HR. Severino Minervino da Silva, de 24 anos, residente na Rua do Campo, em São José da Coroa Grande, foi trazido para a emergência do Hospital da Restauração, bastante machucado, vítima de agressão a gargalo de garrafa por uma pessoa cuja identidade não foi informada. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Rapaz apedrejado até a morte na Praça da Convenção. Um rapaz identificado apenas como Zé, ele foi agredido a pedradas, até a morte, pertinho da farmácia Drogazil, na Praça da Convenção, em Beberibe. Crime de autoria e motivos desconhecidos. O corpo do rapaz, de Zé, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Desconhecidos assassinam o rapaz a tiros em Moreno. Elementos que ainda não foram identificados assassinaram com disparos de arma de fogo na rua André Vidal de Negreiros, no centro, em Moreno, um rapaz de 30 anos de idade, Eric Roberto Alves Pedrosa. Ele morava no bairro da Olaria, lá em Moreno, e no momento em que foi assassinado, ele trafegava de motocicleta. Nenhuma informação repassada para a polícia sobre a motivação do crime, e o corpo de Eric Roberto Alves Pedrosa foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e os policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua rádio, Jornal Rádio Forte AM 780 e FM 90.3.